Beleza, pessoal. Agora sim estamos gravando e vou disponibilizar para vocês isso aqui depois. Então, vou extrair os dados da minha planilha Excel, né? Transferi esses dados para o R, né? Vou criar um data frame com esses dados. Vou ler aqui o cabeçalho, né? Através do comando que eu executei. A gente tem os tratamentos, as repetições e a germinação. Lembrando que esse é um experimento em delineamento inteiramente casualizado, tá, gente? Primeiro, então, vamos fazer como fazer a análise de variância, a gente já viu na última aula através do pacote ESP10PT. E o teste de médias, então, como é que eu faço o teste de médias aqui? Então, eu vou ativar o meu pacote através do comando require, que é a mesma função que o library, e vou executar aqui a análise de variância, então, através desse pacote. Ele vai me dar aqui como saída, ó, aqui no console, o quadro da análise de variância, né, com os graus de liberdade do meu tratamento, do resíduo, coeficiente de variação, né. Está me indicando aqui que através do teste F tem diferença entre os meus tratamentos. E depois ele testou os requisitos que a gente viu na última aula, através do teste Shapiro-Wilk, né, da normalidade dos resíduos. Então, o p-valor foi superior a 5%, que é o nosso nível de significância. Então, eu assumo que os resíduos são normalmente distribuídos. Aqui também o p-valor foi superior ao nosso valor alfa, né, que é de 5%, aqui deu 61%. Então, assumimos que essas variâncias são homogêneas. E o teste que ele me deu aqui de saída é o teste de Duncan, tá? Aqui com os grupos, né? O grupo A, o grupo B, o grupo C, o grupo D. A gente tem aqui uma ambiguidade, onde o tratamento F não difere nem do tratamento B nem do H, sendo que o H é o pior tratamento, né? E o tratamento E é o melhor tratamento, seguido aqui das respectivas médias. Então, se eu quiser, ao invés do teste de Duncan, se eu quiser realizar qualquer outro teste de comparações de média que o pacote suporta, então eu devo alterar isso na minha função, aonde o mcomp aqui ele se refere a qual teste de média de comparação de médias que eu quero utilizar. Eu pedi para ele executar o Duncan aqui entre aspas, tá, gente? Entre aspas, sempre. E deixei aqui no script já os testes que ele executa e como eu peço para ele rodar. A gente tem as opções. Né? Quando eu deixo sem nada, sem essa opção aqui eu apago, ele vai rodar o teste de Tucker, né? Mas a gente tem outras opções, que é o teste LSD, LSDB, que eu nem comentei com vocês, o teste Duncan, o teste SNK, e aqui o que está aqui entre as aspas aqui, então, é, a, a, é como eu devo escrever aqui dentro da fórmula para ele executar, tá, gente? Então muda aqui mcomp, ele executa apenas um teste por vez, então eu tenho que escolher o teste mais adequado. Que isso é bom, porque muitas vezes o que a gente pode cometer é ser tendencioso, é um erro muito grande. Quando eu faço os testes de média, executo eles simultaneamente, eu posso tentar escolher aquele que, opa, esse aqui vai me facilitar, vai favorecer um tratamento que eu acho que seja mais adequado. A gente não tem que achar nada em pesquisa científica, a gente tem que obedecer à matemática. E ser meio. Não pode ser tendencioso de maneira nenhuma. Então, quando a gente executa aqui um de cada vez, a gente elimina essa possibilidade de ser tendencioso. Porque esses testes de média têm que ser escolhidos previamente, tá, gente? Não é rodar todos e ver qual que é o melhor, que se enquadra mais no que eu penso. Não. A gente tem que definir isso antes utilizando critérios. Que uma forma da gente escolher isso adotando aqueles critérios que eu acabei de explicar para vocês, coeficiente de variação, número de tratamentos, tá? Para não ser tendencioso. Então, no pacote ESP10, esses são os testes disponíveis.
e a forma de utilizar também. Eu posso mudar o nível de significância tanto do teste de comparação de média, como o nível de significância da análise de variância, né? Que aqui a gente fixou em 5%. Também posso fazer utilizando o pacote Agricolae. Então, vou ativar o pacote, né? Vou ajustar ao modelo linear e vou pedir para ele me gerar a nova aqui desse modelo linear que eu fiz. Né? Beleza. Então, ele fez a nova e salvou em modelo. Tá? Eu vou ter que agora que calcular alguns parâmetros, né? Que eu vou ter que extrair, então, o grau de liberdade do resíduo utilizando essa fórmula, né, do nosso modelo linear. Então, eu extraio o grau de liberdade dos resíduos, sempre utilizando o nosso modelo linear, porque o programa trabalha dessa forma, o pacote, o pacote trabalha dessa forma. Os comandos são sempre em cima do modelo que você estipula, tá? Que a gente utilizou o modelo linear, que nossa análise de variância é com o modelo linear, né, no nosso caso aqui. Tem que também estipular a soma dos quadrados dos resíduos, através desse comando. Tem que estipular também o quadrado médio dos resíduos, que é só dividir, né, a soma dos quadrados pelo grau de liberdade do resíduo. E depois que eu estipulo esses parâmetros, então eu consigo realizar os testes de média. Que aí, o primeiro teste de médias utilizando o pacote Agricolae que eu vou mostrar para vocês é o teste Chefé, que utiliza a fórmula chefé.test e os argumentos aqui, né? Tem que estipular quem que é meu y. Y é a variável resposta. Quem que é o meu tratamento? O que eu estou chamando de tratamento? Eu denominei de tratamento mesmo, né? Lá no meu data frame, tá? No meu data frame eu salvei como tratamento. Aqui vou abrir para vocês darem uma olhada no data frame. Tá abrindo. Então, eu tenho 3 colunas aqui. E a primeira coluna, denominada como tratamentos, né, que são meus tratamentos, A, B, C, D e E. A segunda coluna é repetições. E a terceira coluna é o número de sementes germinadas, né, denominada de germinação. Então, aqui eu vou atribuir o grau de liberdade do resíduo que eu salvei aqui atrás, né, atribuir a função e salvei esse objeto, né, contendo o grau de liberdade do resíduo. O quadrado médio do erro, né, que eu criei um objeto também e salvei esse objeto contendo o grau de liberdade do resíduo aqui nessas funções anteriores. E o meu alfa aqui, que é 5% de probabilidade. E vou pedir para ele executar o teste. Opa, eu esqueci de executar aqui em cima. Espera aí. Executar tudo. Salvei, esqueci de salvar os objetos, gente. Agora ele vai dar. Tá. Eu executei o teste, então, e salvei no objeto SCH. Então, para eu ver os resultados, é só chamar SCH aqui e executar ele. Ele me deu, então, o teste de Chefé com os tratamentos, as médias e os grupos, né, separados por letras. Lembrando que letras iguais não diferem entre si, letras diferentes diferem entre si. A gente tem o teste LSD também, né, que a gente utiliza essa fórmula. Vou executar. Ele me gerou o teste LSD. Olha lá, tá vendo que já os resultados foram diferentes do teste de Chefé. Aqui, quando eu pedi para ele executar o teste LSD, então, ele me deu alguns valores, né? Aqui seria a germinação, ele me deu o erro padrão das médias, tá vendo? Ele me deu o valor mínimo, o valor máximo, o primeiro quantile da média, o primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro quartil da média, de cada uma das médias, né? As médias de cada um dos tratamentos.
Ele já me deu esse valor, tá? Vamos gerar agora também vamos executar o teste de Duncan, tá? Através da fórmula Duncan Test. Isso aqui está tudo disponível para vocês na pastinha lá, tá? Pra vocês pegarem e tentarem executar. Tá? Eu pedi para ele rodar aqui então o teste de Duncan. Ele também me deu alguns parâmetros aqui, né? Os tratamentos, a média de cada um e tal. E separou os grupos, né? Letras diferentes, tratamentos diferiram entre si, né? No caso aqui ele acusou o tratamento E de melhor tratamento e o tratamento H como sendo o pior tratamento, tá? Então, acabei de executar o teste de Duncan, teste SNK, tá vendo? Eu pedi para ele executar o teste SNK e ele executou. Me deu também os parâmetros e os grupos, né? E agora o teste HSD. Olha lá, já me deu um resultado diferente, ó, dos grupos. Então, vejam bem a importância de se estabelecer adequadamente o teste de hipóteses, o teste de comparação de médias. Porque dependendo do teste que eu utilizo, eu tenho diferentes conclusões, eu tenho diferentes resultados, tá? Então isso muda muito o resultado final de uma pesquisa. Então a gente tem que ter alguns parâmetros. Agora então vamos fazer utilizando o pacote Easy Anova. Eu vou carregar o pacote. Vou retirar, lembrando, vou retirar a segunda coluna aqui, que é a coluna das repetições. Tá? Então a segunda coluna é a coluna das repetições. Como eu estou trabalhando com um delineamento inteiramente casualizado, isso não deve entrar na fórmula aqui no Easy Anova. Então, através desse comando, eu retiro a segunda coluna, tá? Ele me dá como saída também o plot, né, dos resíduos, né, da distribuição dos resíduos. E eu vou pedir que eu quero uma imagem aqui, então, a saída da imagem com uma única linha, uma única coluna. Não quero separar isso, dividir em linhas e colunas, não. Tá? E vou pedir para ele executar, então. Esse E1 aqui indica que seria um delineamento simples, né? Não é um delineamento fatorial. Eu vou utilizar aqui então dados 2, que é a planilha dados, né? Que eu salvei, eu retirei a coluna 2 e salvei em dados 2. Então esse dados 2 é a planilha dados sem a coluna 2. O design 1 é o design inteiramente casualizado. E meu valor alfa, que eu quero nos testes estatísticos, tá? Então, vou pedir para ele executar. Ele demora um pouquinho, mas ele me dá uma quantidade maior de cálculos. Ele já faz tudo de uma única vez, através de um único comando. Então ele me deu aqui, que a gente discutiu na aula de análise de variância, aqui a distribuição, né, dos resíduos, né, do erro padrão. Aparentemente sem problema nenhum, né, através da análise gráfica. E esse pacote do Easy Anova, ele é um pouco mais completo, esse comando, né? No pacote não, desculpa, gente. Esse comando aqui, ele traz mais informações do que quando a gente utiliza os demais pacotes que eu apresentei para vocês. Primeiro, então, ele me dá análise de variância. Me dá os graus de liberdade aqui, dos tratamentos, do resíduo, né? A soma dos quadrados, quadrado médio, o F calculado e o P valor, né? Que foi inferior ao nosso alfa de 5%. Então, eu rejeito H0, eu rejeito a hipótese de nulidade. Eu assumo que existe diferença entre os tratamentos. E aí ele já vai me dar os tratamentos que eu tenho, as médias de cada um, o erro padrão e o teste de Tucken, o teste SNK, o teste de Duncan,
o teste de student e o teste de Scott Knott, tá? Que eu já vou ter escolhido qual desses testes eu vou empregar nos meus dados, né? Eu vou escolher, não vou escolher depois que eu rodei o teste, né? Que aí eu vou correr o risco de ser tendencioso. Você está vendo que tem algumas diferenças aqui. Por exemplo, o teste de Tucker, ó. Ele ele por ser mais rigoroso, ele acaba tendo mais dificuldade, né? Encontrando menos diferenças entre os tratamentos. Por exemplo, aqui, o teste SNK diz que o tratamento A diferiu do tratamento D, enquanto o teste de Tucker diz que não, os dois são iguais, não tem diferença nenhuma, né? Então, o teste de Tucker ele é mais rigoroso, ele precisa de maiores diferenças entre as médias para ele indicar diferença estatística significativa, tá? O legal também aqui, ó, a gente estava falando de contraste, ele dá a análise de contraste aqui que ele fez, ó. Pro Tucker, ó, ele comparou a média E e a média D. Qual que é o contraste dessas médias? Qual que é a probabilidade delas serem diferentes? É maior do que o nosso nível de significância, foi de 30%. Então, o teste indica que não tem diferença. E vai me dando os p-valores, ó, de cada um dos testes, tá? Então, ele me discrimina aqui como é que ele fez a análise de contrastes, ó. Comparou o E com todo mundo, D com todo mundo, ele foi fazendo de pares, 2 a 2, tá? Depois que ele discrimina tudo isso, ele me diz como ele fez tudo isso, ele ainda me apresenta o p-valor do Shapiro-Wilk e do Barter Test, né? Onde aqui ele está falando, ele está me dizendo que os testes são, os resíduos são normalmente distribuídos e que as variâncias são homogêneas. Então, beleza, posso utilizar tanto a análise de variância como os testes de comparação de médias sem problema algum, sem correr risco de cometer um erro grave. Aqui o meu coeficiente de variação, né? Aí vai me dando ó, o valor mais discrepante, o segundo valor mais discrepante, né, das minhas observações. E aqui tem a análise de resíduos, né? Isso aqui pra gente ele só está dizendo como é que foi que ele fez as análises, né? Utilizando os resíduos. Então ele discrimina as análises de resíduos também, tá? Para hoje, galerinha, era isso que eu tinha para falar com vocês, tá? Eu vou propor um exercício aonde eu ainda não coloquei na nossa pasta, mas eu vou deixar disponível na pasta o mais breve possível, né? De preferência até amanhã. Até amanhã isso já está lá. E eu vou elaborar alguma coisa para vocês fazerem para mim a análise de variância, testar os pressupostos e realmente aí realizar os testes de comparação de média, né? E utilizando sempre os nossos conhecimentos teóricos, tudo fundamentado, né? Que se forem fazer no software, tem que estar fundamentado na teoria que foi apresentada, tá? Então eu acho que era isso e até semana que vem, então, galerinha. Se alguém tiver alguma dúvida, tem o meu e-mail. Se eu não fui muito claro em alguma coisa, tá? Tem muita coisa que é realmente bem complexa e eu não sou estatístico, né, gente? Eu sou agrônomo. Então, se eu não fui muito claro ou se eu cometi alguma gafe aí com vocês, por favor, entre em contato aí comigo que a gente vai estar esclarecendo tudo aí que for solicitado, tá, gente? Então, muito obrigado, galera. Até semana que vem.